E aí galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Olhar de Cima. A economia de Portugal tem atraído muitos investidores devido à sua estabilidade política e econômica, bem como a sua localização estratégica na Europa e as políticas favoráveis ao investimento adotadas pelo governo português. Além disso, Portugal tem uma mão de obra qualificada e custos operacionais relativamente baixos, o que torna o país atraente para empresas que buscam expandir suas operações na Europa. A crescente presença de startups e empresas inovadoras também tem contribuído para o aumento do interesse dos investidores em Portugal. Essas são 5 áreas que têm crescido ao últimos anos. Primeiro, imobiliário. Portugal tem um mercado imobiliário em ascensão, especialmente nas principais cidades do país, como Lisboa e Porto. O país tem atraído investidores estrangeiros interessados em comprar imóveis para moradia ou investimento. O mercado imobiliário em Portugal tem apresentado um crescimento significativo nos últimos anos, especialmente nas principais cidades do país, como Lisboa e Porto. De acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística, INE, em 2020, o preço médio das casas em Portugal aumentou 7,1% em relação ao ano anterior. Além disso, o setor imobiliário em Portugal tem sido atraente para investidores estrangeiros, especialmente devido aos programas de incentivo à residência para investidores estrangeiros, como o Golden Visa e o regime fiscal para residentes não habituais. No que diz respeito à rentabilidade, o mercado de arrendamento em Portugal tem sido favorável aos proprietários de imóveis, com uma taxa de retorno médio de 5,5% em 2020, de acordo com o portal imobiliário Idealista. Esse retorno pode variar de acordo com a localização, tipo de imóvel e condições do mercado. Além disso, investimentos em imóveis para fins turísticos, como alojamentos locais, têm sido lucrativos em Portugal, especialmente em cidades turísticas como Lisboa e Porto. De acordo com a Associação do Alojamento Local em Portugal, ALE, em 2019, o setor de alojamento local gerou cerca de 3,6 bilhões de euros em receita. No entanto, é importante destacar que o mercado imobiliário pode apresentar riscos, como flutuações nos preços, falta de liquidez e custos de manutenção e gestão dos imóveis. Por isso, é recomendado que investidores avaliem cuidadosamente os riscos e oportunidades antes de investir no setor imobiliário em Portugal. Segunda, turismo. O setor de turismo em Portugal tem crescido rapidamente nos últimos anos, com um aumento significativo no número de visitantes internacionais. Investimentos em hotéis, restaurantes, serviços turísticos e infraestrutura de lazer têm sido atraentes. O setor turístico em Portugal tem apresentado um crescimento significativo nos últimos anos, contribuindo para a economia do país e gerando empregos. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, INE, em 2019, Portugal recebeu cerca de 27 milhões de turistas estrangeiros, o que representou um aumento de 7,3% em relação ao ano anterior. No que diz respeito à rentabilidade, o setor turístico tem sido uma área atrativa para investimentos em Portugal. De acordo com dados da Confederação do Turismo de Portugal, em 2019, o setor de turismo contribuiu com cerca de 8,7% para o Produto Interno Bruto, PIB, do país e gerou mais de 400 mil empregos diretos. O setor hoteleiro em Portugal tem sido especialmente rentável nos últimos anos, com uma ocupação média de 73,5% em 2019, de acordo com a Associação da Hotelaria de Portugal, a AHP. Os preços médios por quarto também têm aumentado, com um aumento de 5,5% em 2019 em relação ao ano anterior, segundo a mesma fonte. Além disso, o setor de alojamento local, como Airbnb e outros serviços similares, tem sido uma opção popular para turistas que buscam acomodações mais baratas e com mais opções de localização. Segundo dados da Associação do Alojamento Local em Portugal, ALE, em 2019, havia cerca de 95 mil alojamentos locais em Portugal, que geraram cerca de 3,6 bilhões de euros em receita. No entanto, é importante destacar que o setor turístico pode ser afetado por fatores externos, como crises econômicas, instabilidade política e pandemias, como foi o caso da pandemia de Covid-19, que afetou significativamente o turismo em Portugal e em todo o mundo. Por isso, é importante avaliar os riscos e oportunidades antes de investir no setor turístico em Portugal.
Terceira, energias renováveis. Portugal é um dos líderes europeus em energia renovável, com um grande potencial para investimentos em energias eólica, solar e hidráulica. O país tem se destacado em leilões para a construção de parques eólicos offshore. A energia renovável tem sido uma área de crescente importância em Portugal, tanto em termos de crescimento quanto de rentabilidade. De acordo com dados da Associação Portuguesa de Energias Renováveis, APREM, em 2020, cerca de 63% do consumo de eletricidade em Portugal foi proveniente de fontes renováveis. A energia eólica é a principal fonte de energia renovável em Portugal, representando cerca de 27% da produção total de eletricidade em 2020, segundo a mesma fonte. Além disso, a energia solar tem apresentado um crescimento significativo nos últimos anos, com uma capacidade instalada de cerca de 1,2 gigawatts em 2020, de acordo com a APREM. No que diz respeito à rentabilidade, a energia renovável tem sido uma área atrativa para investimentos em Portugal. De acordo com a Associação Portuguesa de Energias Renováveis, em 2020, o setor de energia renovável gerou cerca de 2,5 bilhões de euros em investimentos, com destaque para a energia eólica e solar. Além disso, o governo português tem implementado políticas de incentivo à energia renovável, como leilões de capacidade de produção de energia renovável e programas de incentivo fiscal para empresas que investem em fontes de energia renovável. No entanto, é importante destacar que o setor de energia renovável pode ser afetado por fatores externos, como mudanças nas políticas governamentais, oscilações no preço da energia e condições climáticas adversas. Por isso, é recomendado que investidores avaliem cuidadosamente os riscos e oportunidades antes de investir no setor de energia renovável em Portugal. Quarta, tecnologia. Portugal tem uma cena de startups em ascensão e incentivos governamentais para a inovação tecnológica. Há boas oportunidades de investimento em empresas de tecnologia, especialmente em áreas como inteligência artificial, internet das coisas e fintech. O setor de tecnologia de energia em Portugal tem apresentado um crescimento significativo nos últimos anos, contribuindo para a economia do país e gerando empregos. De acordo com dados do Ministério da Economia e Transição Digital, o setor de tecnologia de energia em Portugal emprega cerca de 8 mil pessoas e gerou cerca de 1,2 bilhão de euros em receita em 2020. As empresas portuguesas de tecnologia de energia têm se destacado em áreas como eficiência energética, mobilidade elétrica e armazenamento de energia. A eficiência energética é uma área em que Portugal tem apresentado um grande potencial, com projetos em áreas como edifícios inteligentes, iluminação pública e sistemas de monitoramento de energia. No que diz respeito à rentabilidade, o setor de tecnologia de energia tem sido uma área atrativa para investimentos em Portugal. Segundo dados do Ministério da Economia e Transição Digital, em 2020, as exportações do setor de tecnologia de energia cresceram cerca de 10%, alcançando um valor de 300 milhões de euros. Além disso, o governo português tem implementado políticas de incentivo à tecnologia de energia, como programas de incentivo fiscal para empresas que investem em tecnologia de energia e leilões de capacidade de produção de energia renovável. No entanto, é importante destacar que o setor de tecnologia de energia pode ser afetado por fatores externos, como mudanças nas políticas governamentais, oscilações no preço da energia e concorrência internacional. Por isso, é recomendado que investidores avaliem cuidadosamente os riscos e oportunidades antes de investir no setor de tecnologia de energia em Portugal. 5. Agricultura e agroindústria. Portugal é um grande produtor de azeite, vinho, frutas e legumes, e tem recebido investimentos em modernização da agricultura e em agroindústrias para processamento e exportação desses produtos. O setor de energia na agricultura em Portugal tem sido uma área em constante evolução nos últimos anos, contribuindo para a produção agrícola e para a sustentabilidade ambiental do setor. De acordo com dados do Ministério da Agricultura, em 2020, a energia representou cerca de 4% dos custos de produção agrícola em Portugal. As principais fontes de energia utilizadas na agricultura em Portugal são a eletricidade e o diesel, que são utilizados em equipamentos como tratores e sistemas de irrigação.
No entanto, a agricultura em Portugal tem investido em fontes de energia renovável, como painéis solares e aerogeradores, para reduzir os custos com energia e minimizar o impacto ambiental. No que diz respeito à rentabilidade, a utilização de fontes de energia renovável na agricultura pode trazer benefícios econômicos significativos a longo prazo, uma vez que reduz os custos com energia e aumenta a eficiência produtiva. Além disso, a utilização de fontes de energia renovável na agricultura pode contribuir para a redução da emissão de gases de efeito estufa, contribuindo para a sustentabilidade ambiental. O governo português tem implementado políticas de incentivo à utilização de fontes de energia renovável na agricultura, como programas de incentivo fiscal e linhas de financiamento para a aquisição de equipamentos de energia renovável. No entanto, é importante destacar que a utilização de fontes de energia renovável na agricultura pode ter alguns desafios, como a dependência de condições climáticas favoráveis para a geração de energia, e a necessidade de investimentos iniciais significativos para a instalação de equipamentos de energia renovável. Por isso, é recomendado que investidores avaliem cuidadosamente os riscos e oportunidades antes de investir no setor de energia na agricultura em Portugal. Chegamos ao final de mais um vídeo e eu só tenho a agradecer pela companhia de vocês. Foi um prazer imenso compartilhar esse conteúdo com pessoas tão incríveis e engajadas como vocês. E se vocês gostaram do que viram, não esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Além disso, deixem seus comentários e sugestões, pois a opinião de vocês é muito importante para nós. Também temos alguns links na descrição do canal que pode te ajudar.